Normalmente, quando iniciamos os estudos que envolvem o preparo de soluções, nos concentramos basicamente na forma de preparo, que usualmente lança mão da água como solvente, e na determinação da concentração dessas soluções, mediante a adição de soluto. Mas é interessante também observar que as propriedades da solução são bem diferentes das do solvente puro. Nesse sentido, há propriedades da solução que dependem principalmente da concentração das partículas de soluto, adicionadas ao solvente, e essas propriedades são chamadas coligativas. Em teoria, em baixas concentrações, as soluções devem apresentar as mesmas proporções coligativas, independentemente do tipo de soluto. As propriedades coligativas de maior importância envolvem abaixamento da pressão de vapor de um solvente volátil provocado pela adição de um soluto não volátil, aumento do ponto de ebulição do solvente, abaixamento do ponto de congelamento do solvente, e há também uma relação entre propriedades coligativas e osmose, a tendência de um solvente fluir através de uma membrana. A pressão de vapor reflete a tendência à evaporação de um líquido e corresponde à pressão exercida pelo vapor em equilíbrio com o líquido que lhe deu origem. Quanto mais volátil o líquido, maior sua pressão de vapor, e para o mesmo líquido, quanto maior a temperatura, maior sua pressão de vapor. A velocidade com que as moléculas escapam da superfície do solvente pode ser reduzida pela presença do soluto. Por isso, soluções aquosas concentradas tendem a evaporar numa taxa menor do que a da água pura. Essa redução na pressão de vapor é diretamente proporcional à concentração do soluto e pode ser matematicamente descrita através da lei de Raoult, segundo a qual a pressão de vapor da solução, P1, é igual ao produto da fração molar do solvente pela pressão de vapor do solvente puro à mesma temperatura. Como X1 é sempre menor do que 1, P1 é sempre menor do que P10. A equação também pode ser reescrita em função da fração molar do soluto, a fim de fornecer a quantidade P10 menos P1 relativa ao abaixamento da pressão de vapor. Vejamos na prática. Uma solução contém 102 gramas de açúcar em 375 gramas de água. Calcule a fração molar do açúcar e o abaixamento da pressão de vapor a 25 graus. Em primeiro lugar, calculemos o número de mols do soluto e solvente. Para o açúcar, obteremos 0,298 mol, para a água 20,8 mol. Então, a fração molar será 0,0141 adimensional. A partir desse valor calculado e do valor fornecido da pressão de vapor para a água pura, encontramos como resultado 0,335 mg de mercúrio. Outra modificação proporcionada pela adição de soluto diz respeito à temperatura de ebulição e à temperatura de congelamento. Uma solução de um soluto não volátil ferve a uma temperatura maior e congela a uma temperatura mais baixa do que o solvente puro. Por exemplo, uma solução aquosa contendo 18 gramas de glicose em 100 gramas de água ferve a 100,52 graus, a pressão de 1 atm, e congela a menos 1,86 graus. Nesse caso, os valores de elevação do ponto de ebulição e abaixamento do ponto de congelamento são calculados com base nos valores de 100 e 0 graus, ou seja, a temperatura normal de ebulição da água pura, e seu ponto de congelamento, respectivamente. Assim, elevação da temperatura de ebulição, ponto de ebulição da solução, menos o ponto de ebulição do solvente puro, igual a 0,52 graus. E abaixamento do ponto de congelamento dado pela diferença entre o ponto de congelamento do solvente puro e o ponto de congelamento da solução, 1,86 graus. Os dois resultados fornecem valores positivos. Outra forma de calcular os valores de ΔTe e ΔTc é através da sua dependência da concentração do soluto expressa em termos de molaridade. As constantes de proporcionalidade, Ke e Kc, dependem da natureza do solvente, mas no caso particular da água, seus valores correspondem aos valores já calculados de ΔTe e ΔTc. Vejamos outro exemplo. Uma solução anticongelante é preparada com 50 cm³ de etileno glicol em 50 gramas de água. Calcule o ponto de congelamento da mistura. Começamos por relacionar o volume com a densidade do álcool para a obtenção da sua massa. Partindo dessa massa, determinamos o número de mols para calcularmos a molaridade, ou seja, a razão entre o número de mols e a massa do solvente em quilogramas. Finalmente, multiplicamos a molaridade pela constante de proporcionalidade, valor final obtido 33,7 graus. Portanto, o ponto de congelamento da solução será 33,7 graus abaixo do ponto de congelamento da água pura, ou menos 33,7 graus. Agora vamos falar da pressão osmótica.
A osmose consiste na passagem de solvente, geralmente água, através de uma membrana semipermeável para um meio mais concentrado. Visualmente, o fenômeno é evidenciado através da diferença entre os níveis de solvente nos dois lados separados pela membrana. Já a pressão osmótica refere-se à pressão externa que deve ser exercida sobre um sistema para evitar que o solvente atravesse a membrana semipermeável. O valor da pressão osmótica depende para cada solução, mas de um modo geral, quanto maior a concentração da solução, maior a pressão osmótica, ou maior a pressão necessária para impedir o fluxo do solvente. O cálculo da pressão osmótica pode ser realizado utilizando-se a seguinte fórmula, onde π é a pressão osmótica, m é a molaridade, concentração mol por litro, R constante dos gases e T a temperatura absoluta. Já pulando para uma aplicação, vamos determinar a pressão osmótica em milímetros de mercúrio de uma solução a 20 graus, contendo 1 grama de hemoglobina por litro. É dada a massa molar. Fazendo os cálculos via análise dimensional, relacionamos inicialmente a concentração em gramas por litro com a massa molar da hemoglobina, a fim de obter sua concentração mol por litro. Multiplicamos pela constante dos gases e pela temperatura. O valor obtido de π nas condições do problema será de aproximadamente 0,27 milímetros de mercúrio. Um aspecto muito importante diz respeito à natureza do soluto, se trata de um eletrólito ou não. Notem que se 1 mol de um não eletrólito como a glicose é dissolvido em água, 1 mol de moléculas de soluto é obtido. Porém, essa equivalência numérica não persiste para o caso de eletrólitos. Se 1 mol de cloreto de sódio é adicionado à água, ocorre formação de 2 mols de íons, metade correspondente aos íons sódio e a outra metade correspondente aos íons cloro. Portanto, há de se esperar que o efeito do eletrólito nas propriedades coligativas das soluções seja bem mais evidenciado. Deste modo, podemos estabelecer que, comparativamente, valores de pressão de vapor e pontos de congelamento das soluções eletrolíticas serão mais baixos do que os das soluções não eletrolíticas à mesma concentração. No cálculo das propriedades coligativas associadas a eletrólitos, pode ser preciso, pois, fazer uma correção nas expressões usualmente empregadas. Afinal, já está claro que quanto maior o número de partículas em solução, maior o seu efeito sobre essas propriedades. Essa correção é feita através do fator de 't Hoff, que de uma maneira bem simples representa a razão entre o número final de partículas e sua quantidade inicial. De modo mais preciso, o fator de 't Hoff relaciona o grau de ionização ou dissociação da espécie com a quantidade de íons gerados. Se o grau de ionização ou dissociação for igual a 100%, isto é, se α é igual a 1, o fator é igual ao número de íons gerados, como podemos observar na seguinte tabela. Para solutos moleculares, a correção não precisa ser feita, pois sua quantidade não se altera. Por fim, resumimos as expressões para cálculo das propriedades coligativas, incluindo o fator de 't Hoff, que agora podem ser empregadas tanto para não eletrólitos, como também para eletrólitos diversos adicionados ao solvente.